Olá, eu vou falar hoje para você sobre a anatomia e fisiologia do folículo pilosebáceo. Vamos começar com a pele. O nosso objetivo vai ser abordar a função da pele, lembrando que o folículo pilosebáceo ele está na pele, ele está localizado nesta estrutura, que é uma estrutura que compreende os fâmeros. O que são os fâmeros? As unhas, os pelos, os cabelos, né? A glândula sebácea, a glândula sudorípara, para alguns autores também é considerado como fâmeros, como anexos da pele. Então, quais são as nossas funções? A função deste órgão, que é o maior órgão em continuidade do nosso corpo. Ela tem uma função de cobertura de superfície, de proteção contra os agentes externos, de todos aqueles micro-organismos presentes em todos os ambientes. Ela evita de uma maneira seletiva a entrada destes micro-organismos. Além disso, ela tem uma função de regulação corpórea, da temperatura corpórea. Ela não permite que a gente perca tanto calor, ou então, quando está muito calor, que a gente perca calor para manter a nossa temperatura fisiológica. Nós temos muitos receptores de terminações nervosas na pele. Ela também é responsável pela síntese da vitamina D, além de ser um atrativo sexual. Então aqui a gente tem a pele, que ela é dividida em duas camadas, a epiderme e a derme. A epiderme é um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Vamos entender isso? Então ela é revestida por um tecido epitelial, por isso que a gente tem duas camadas. A pele ela é dividida nessas duas porque os tecidos são diferentes. A epiderme é tecido epitelial, a derme é tecido conjuntivo. Essa é uma representação esquemática da pele. Obviamente que ela está aumentada em milhares de vezes. Mas só para a gente se atentar em algumas estruturas que são importantes aqui para a nossa unidade folicular. Então a gente tem aqui a camada mais superficial, que é a epiderme, e aqui a gente tem essa limite entre a epiderme e a derme, está sendo determinada aqui pelas papilas dérmicas, pela camada basal e a sua serpenteamento aqui. Nós temos toda a nutrição feita pelos vasos sanguíneos da derme, aqui tudo é a derme. E essa nutrição é que vai fazer com que a camada basal consiga se proliferar. A gente tem estruturas como a glândula sebácea, que sai diretamente na pele através do seu ósteo. A gente tem o folículo piloso, aqui, este folículo piloso, ele é composto por uma glândula sebácea, que acaba desembocando, saindo o seu sebo para a região do folículo e para a pele. O músculo eretor do pelo, terminações nervosas, toda essa parte amarela são terminações nervosas livres, encapsuladas, terminações nervosas encapsuladas, cada um recebe um estímulo diferente, percebe um estímulo diferente. Aqui é de dor e aqui pode ser de pressão, de vibração. E a gente tem aqui por último o tecido adiposo, a gordura. Então é importante a gente falar de epiderme e derme, porque o folículo piloso está mergulhado na derme, apesar dele fazer parte também da epiderme, como a gente vai ver a seguir. Antigamente, achava-se que que a tela subcutânea fazia parte da pele. Atualmente, os autores não consideram mais a tela subcutânea como fazendo parte da pele. Então, eu falei que é um tecido epitelial, estratificado, pavimentoso, queratinizado. Estratificado porque é disposto em camadas. Nós temos 5 camadas nas regiões mais grossas, como palma da mão e planta dos pés, e 4 camadas, couro cabeludo e o corpo como um todo.
Pavimentoso porque é um tecido liso, contínuo, é o maior tecido de continuidade do nosso corpo. Queratinizado porque tem presenças de queratina, principalmente nesta última camada aqui da pele. Já a derme, ela é feita de colágeno e elastina. Vamos falar da epiderme. A epiderme ela é avascular. O que significa isso? Ela não tem vasos sanguíneos presentes nela. A sua célula, a maioria da sua célula, ela é esse tecido pequenininho aqui, a epiderme. Então, ela é a menor parte da nossa pele, lembrando que a nossa pele é fininha como uma folhinha de papel. E a epiderme é a menor porção desta pele. Formada por queratinócitos, e ela tem um limite entre derme e epiderme, que é formado pelas papilas dérmicas. Então, essas vilosidades que vocês estão vendo aqui, essas vilosidades são as papilas dérmicas. Por que a gente tem uma vilosidade? Toda a nutrição da epiderme vem exatamente da derme. Quanto maior a área de contato a epiderme tiver com a derme, mais nutrientes ela consegue absorver, ela consegue captar. Quais são as células que estão presentes na epiderme? A gente tem os queratinócitos, que eles são produzidos principalmente nesta última camada aqui. A gente tem as células de Langerhans, que são células de defesa. A gente tem os melanócitos, que é outra proteína, que ele vai proteger todo o nosso corpo das radiações ultravioletas. E a gente tem uma célula de Merkel. Então, a célula de Merkel, ela é aqui o receptor para o toque. Aqui está o nosso melanócito, então vocês percebem que no melanócito a gente tem vários dendritos aqui. Aqui são as camadas da nossa epiderme. Estes melanócitos que vão gerar o pigmento, que vão gerar a cor da pele. Então, como você pode perceber, a gente tem vários queratinócitos, cada retângulo desse é um queratinócito. E os melanócitos, eles não são vários melanócitos, um melanócito para um queratinócito, é um melanócito para vários queratinócitos. Então, através dos dendritos, eles fazem a deposição da melanina. E aqui a célula de Langerhans também, que é uma célula de defesa, que os raios ultravioletas acabam matando esta célula. Então, aqui a gente vai observar as camadas da pele. Então, como eu falei, em algumas regiões a gente tem 5 camadas, na maioria do nosso corpo são em 4 camadas. Aqui está representada a camada basal, que é a camada germinativa, que é onde ocorre a mitose da epiderme. A gente tem a camada espinhosa, logo acima da basal, a granulosa e a córnea. A córnea, a célula já não tem núcleo, é uma célula já morta. Então, estas camadas, quando elas estão representadas aqui, a gente consegue observar que essa camadinha mais escura, em contato direto, repousando sobre a derme, é a camada basal, é a camada germinativa, é a camada que está em contato com os vasos sanguíneos. Já a espinhosa, que está muito próxima da basal, apresenta quase as mesmas características da basal. A granulosa, ela já vai perdendo a sua função de camada germinativa, e a córnea são células mortas. Então, aquilo que a gente vê na nossa superfície corpórea são células mortas, a gente está vendo tecido morto. Tá? Esses queratinócitos, eles vão se movendo lentamente, ou seja, a camada basal vai ocorrendo mitose, divisão celular, várias divisões celulares. Para onde vão essas células que vão se dividindo? Elas vão subindo uma camada. Então, ela se multiplica, sobe uma camada, formando a camada espinhosa, aí ela sobe a outra camada, formando a camada granulosa, até que ela perde o núcleo, ela se desprende, formando a camada córnea. Ela se renova, essa renovação celular total da nossa pele se dá de 15 a 30 dias.
a não ser quando a gente tem uma patologia, por exemplo, como a psoríase, que essa renovação é muito rápida e ocorre de 4 a 7 dias. Então, lembrando o seguinte, esta renovação aqui, ela é dada, toda esta camada aqui, ela advém da basal. E vocês vão ver um vídeo falando sobre isso, mostrando essa mitose, essa camada germinativa se proliferando e formando as outras camadas. Então, como eu falei aqui, cada camada vai se formando até se prender. A última camada, a camada córnea, as células vão se prendendo, se desprendendo, melhor dizendo. E à medida que elas vão se desprendendo, a gente não observa, porque não são todas de uma vez, né? Vai se desprendendo ao longo do nosso corpo estas células, porque elas formam um telhado protegendo. Ela é mais firme, é uma célula um pouquinho mais grossa que a camada basal e ela protege. Por que ela se desprende? Ela forma um substrato para os micro-organismos presentes na nossa epiderme. A gente tem vários micro-organismos vivendo em simbiose com a nossa pele. Esses micro-organismos, se tem substrato, se tem alimentos para eles, eles acabam não entrando no nosso corpo. Então, esse desprendimento, essa renovação também é importante por isso. Antigamente, se usava muito aqueles sabonetes que eliminava 99% das bactérias. Hoje em dia, a visão é outra. A visão é manter a microbiota equilibrada. Já que são vários micro-organismos, o importante é que eles vivam em equilíbrio. E não que a gente mate muitos deles e deixe os outros. Se deixar um micro-organismo mais presente do que o outro, ele vai se proliferar porque vai ter mais alimento para ele sobrando. Então é importante a gente manter esse equilíbrio. Então qual que é a função? A função da pele, eu falei sobre os agentes agressores como os fungos, as bactérias, também tem uma função mecânica de proteção dos nossos órgãos. Tem uma função de proteção contra a radiação ultravioleta, e essa função é dada pelos melanócitos, porque a pigmentação dada pela melanina, ela vai absorver os raios ultravioletas. E quanto mais raio ultravioleta a gente tiver inserindo sobre a nossa pele, mais esses melanócitos vão se reproduzir. É importante dizer que a gente tem, em qualquer etnia, 3% de melanócitos nas nossas células epidérmicas. A diferença da cor ela é dada pelo tipo de melanina, a eumelanina ou a feomelanina. Então, um pigmento é mais claro, um pigmento é mais escuro. Nós temos a presença dos dois, mas a predominância de o mais claro, a gente vai dar essa pele mais clara. A presença do pigmento mais escuro vai dar a pele mais escura. Para vocês entenderem, quando eu falei de proliferação celular, da epiderme, o que contém na derme, aqui é de uma maneira ilustrativa. Então aqui a gente entrando na nossa pele, essa é a camada que vocês estão vendo de movimento, é a epiderme. Da camada basal para a superfície da pele. Então a epiderme ela é formada por uma camada germinativa, que é essa camada que está tendo mitose e proliferação celular. Essas células vão subindo até a superfície, vão perdendo o seu núcleo, vão se desidratando até o seu desprendimento. É uma maneira lenta, isso demora em média 30 dias para acontecer, para ter uma renovação celular. Mas essa reprodução ela é contínua, ela vai acontecendo continuamente até a camada córnea, que é a camada morta, que é a camada que não tem núcleo, se desprender, se soltar. Então, essa proliferação ela é contínua, ela é rápida e ela está depositada, a epiderme, na derme, que é uma derme ela é rica em vasos sanguíneos, tem unidade folicular, tem folículo piloso, tem elastina, tem colágeno, tem estruturas extremamente importantes nela. Inclusive, ela tem nervos e ela dá essa parte de
consistência. Olha a nossa glândula sebácea, glândula sudorípara, terminações nervosas, vasos sanguíneos. Então ela é extremamente rica, ela que dá volume, e ela está depositada na hipoderme, no tecido, na tela subcutânea. Aqui esses são os adipócitos, que servem de proteção também. A nossa pele, ela tem que ser protegida contra agentes físicos, o sol, esse é o suor aos poros, saindo o suor pelos poros. O sol, que vai formar vitamina D, né? A função da pele, quando a gente pensa em função, que vai fixar o cálcio nos ossos. E essa aí é a nossa pele.